Boa noite, irmãos. 19 horas, horário de Brasília, 31 de outubro de 2021. Queremos saudar toda a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Leio o Salmo de número 2, no verso 11, que diz: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. É nesse espírito que nós iniciamos nosso culto desta noite de louvor e adoração ao nosso Deus. E teremos agora uma palavra de oração e logo após nós teremos a participação da equipe de louvor com cânticos espirituais. Oremos. Santo e eterno Deus, te agradecemos porque as tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã, a cada dia e a cada noite nas nossas vidas. E nós te somos, ó Pai, gratos pelas tuas misericórdias, as tuas bênçãos nas nossas vidas. E o privilégio de podermos estar neste momento como igreja, como família, juntos para te adorarmos. Recebe, pois, a nossa adoração, o nosso louvor, fala ao nosso coração, toca-nos através do teu Santo Espírito. Nós te oramos, te pedimos esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Queremos passar agora a equipe de louvor. Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite, você que nos assiste. Queria convidar você a se colocar de pé, nós continuarmos o nosso culto juntos com os nossos irmãos agora, cantando cânticos de louvores ao nosso Deus. Para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconhecido.
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, e nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe aqui. E nós só estamos aqui, Deus, pelo sacrifício do seu Filho Jesus, que ali naquela cruz derramou o seu sangue. E por isso nós queremos cantar e adorar e cultuar o Senhor, que é o Deus grande, todo-poderoso. E que o Senhor nos use como instrumentos nas suas mãos, para que possamos, ó Deus, levar esse amor que nos alcançou, alcançar as pessoas ao nosso redor. Continue falando ao nosso coração, Deus, que possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Igreja, deve sentar. Quero convidar a igreja, os irmãos presentes, aqueles que nos acompanham pela mídia, a internet, possam estar agora acompanhando a leitura do texto bíblico. Nós vamos estar lendo o Salmo de número 2 e o Salmo de número 3. Faremos leitura alternada, assentados mesmo como estamos. Eu começarei pelos versículos ímpares e daí em diante, então, estaremos fazendo a leitura alternada. O reinado do ungido de Deus. Salmo 2. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs.
Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Continuando ainda, no capítulo 3, confiança em Deus na adversidade. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Nesse momento do nosso culto, momento também que faz parte da nossa liturgia, a entrega de dízimos e ofertas. Nós estaremos entoando o hino de número 61. Os irmãos que estão presentes, que vieram preparados, poderão fazer a entrega das suas ofertas, dízimos, gasofilácio à frente, durante o cântico, então, do hino de número 61. Convido a todos que possamos estar de pé, cantando o hino de número 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final ressurreição, pelo amor
o diácono possa estar fazendo a oração. Oremos. Pai Santo, Pai amado, nós louvamos o Teu nome por mais um dia de vida, de saúde que o Senhor nos dá e por esse momento em que podemos Te cultuar, ó Pai, que o Senhor venha aceitar esse culto de louvor e adoração ao Teu nome, ó Pai. Que possamos, através do Teu Santo Espírito, poder estar fazendo em espírito e em verdade, ó Pai. Por isso Te peço a Tua bênção sobre cada irmão aqui presente, cada visita, ó Pai. Que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, ó Deus. Por isso eu Te louvo, Te agradeço e também Te peço a Tua bênção sobre os que trouxeram seus dízimos e ofertas aqui, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe também, abençoe as suas famílias. Ó Pai, que o Senhor venha nos orientar a viver para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Por isso eu Te louvo, Te agradeço e Te peço perdão pelos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Queria que os irmãos pudessem estar abrindo novamente suas Bíblias, agora no Salmo de número 4, cujo tema é Confiança em Deus na Angústia. Nós vamos ter, logo após a leitura de Salmo, os momentos de oração. Momento que você faça a sua oração pessoal com Deus, que você possa estar apresentando diante dEle sua confissão de pecados, seu pedido de bênçãos, de agradecimento pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Vamos só acompanhar a leitura que eu farei do Salmo de número 4. Logo após, então, teremos esses momentos de oração silenciosa. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do Teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Oremos, irmãos, durante alguns instantes. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, queremos nesse instante, Senhor, fazer das palavras do salmista a nossa oração neste instante, nessa noite, Senhor. Quando o salmista clama a Ti, Senhor, e nós queremos também Te clamar, dizendo,
Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a nossa oração. Te pedimos, ó Pai, que Tu ouças a oração de cada irmão aqui nesta noite. Atende conforme a Tua vontade, conforme o Teu propósito para a vida de cada um de nós. Prepara-nos para ouvir a Tua palavra, a Tua mensagem, que Tu colocaste já na coração e mente do Teu servo e pregador. Nós choramos e Te clamamos esta bênção, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queremos agora nesse instante convidar as crianças. É o momento que nós separamos para um culto especial, apropriado para a idade das nossas crianças. Então, as crianças até a idade de 10 anos, puder vir aqui à frente, que já puderem se encaminhar lá para a sala delas. Vamos ter primeiro uma oração por elas. Vamos estar orando então por elas. Oremos. Deus Pai, Deus Filho, Te pedimos por esses pequeninos, Senhor, que Tu possas, através da instrumentalidade, dos professores, daqueles que ensinam, Senhor, tá colocando essa semente, a semente da Tua palavra, da Tua salvação, do conhecimento, Senhor, de Ti, na vida, no coração e na mente dessas crianças, para que quando eles crescerem, eles não se desviem de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Queremos convidar agora o nosso pastor, o reverendo Wilson, que estará nos trazendo palavra hoje, nesta noite. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio estar aqui com você nessa noite, poder olhar e ver alguns irmãos que há algum tempo a gente não via, sabendo que é Deus mesmo que tem preservado a vida de todos estes e que separou essa noite para a edificação da sua igreja. Nós estamos aqui na igreja, nesse período, preparando a igreja para a eleição de oficiais, presbíteros e diáconos. E a nossa exposição dessa noite tem a ver com isto, sobre esta preparação que nós, como pastor, precisamos fazer com a igreja para esse momento tão importante. Convido você, então, a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 14 até o verso 16. Nós faremos a leitura, meus irmãos, nessa epístola, 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 14 ao 26. No entanto, a nossa exposição acabará se limitando de forma mais detida nos dois primeiros versículos, o versículo 14 e o versículo 15. Mas é necessário que nós leiamos o bloco de texto da carta para que nós possamos ter uma compreensão adequada daquilo que o texto nos ensina. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 14 até o versículo de número 26, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam
exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e então pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outrossim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Que Deus, assim, meus queridos irmãos, nos ajude e nos abençoe aqui na exposição da sua palavra. Meus irmãos, o tema que nós gostaríamos de trabalhar com vocês nessa noite é o que fazer no interesse da sã doutrina. Ser um líder em tempos de falsos ensinos, com base nesse texto que nós acabamos de ler, de 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 14 ao verso 26. E dentre esses versículos, eu gostaria de fazer referência ao versículo 15, porque este foi um dos versículos que marcou a minha trajetória no período de seminário. Quando entre aqueles versículos que você costuma decorar e guardar, e até no preparo da elaboração e da exposição das mensagens, você encontra uma passagem, um versículo, fala assim: olha, este versículo de fato fará parte, ou amo ao ponto de introduzi-lo na minha parte de vida cristã. E o texto do verso 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Como nós estamos nessa ocasião falando de liderança e preparando a igreja para a eleição de oficiais, eu gostaria de introdutoriamente trazer algumas informações sobre o tema, sobre liderança, e algumas definições aqui sobre o assunto. Primeiro, uma definição do John Maxwell. Ele diz assim: líder é o que influencia pessoas e faz seguidores. Uma outra definição do John Haggai diz assim: a liderança é esforço que exerce conscientemente uma influência especial dentro de um grupo no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente benefício que atendam às necessidades reais do grupo. Então, duas definições a respeito da liderança. Mas o que é importante na vida da liderança ou da liderança?
ou por que a liderança se faz tão necessária e deve ser pensada, refletida, e no caso da igreja também proporcionada a ela. Primeiro, meus irmãos, é preciso lembrar que o mundo precisa de líderes em todas as áreas, da igreja ao parlamento. A liderança, de fato, faz parte do trato, da estruturação que Deus fez ou colocou nesse mundo. Nós, no primeiro casal, já tínhamos um representante federal de toda a humanidade. Na constituição da família, o homem foi levantado como líder para gerenciar as realidades da família e conduzir bem a sua esposa e seus filhos para atingir o propósito de Deus. Na igreja não poderia ser diferente. Uma outra consideração que nós precisamos fazer sobre a importância da liderança é que todas as coisas se levantam e caem de acordo com a liderança. São líderes que se levantam, líderes que caem e que, consequentemente, acabam trazendo consequências sobre a vida dos seus liderados. Mas ainda é necessário dizer, toda vez que um rei era infiel em Israel, a nação tendia a ser infiel também. Se nós olharmos as crônicas, 1º e 2º Reis, nós vamos observar esse traço. Levantava-se um rei em Israel que amava o Senhor e que seguia de acordo com seus caminhos, e Deus abençoava a nação. Levantava-se um rei mau que se desviou dos caminhos do Senhor, o Senhor pesava a mão sobre o seu povo. Mas, irmãos, o que é preciso para se ter uma liderança eficaz? Primeiro, é necessário que nós entendamos uma distinção entre a liderança que secularmente nós conhecemos e uma liderança espiritual. A liderança secular é a capacidade e desejo de unir homens num propósito comum, inspirando-os confiança e fazendo-os aceitar as suas ideias e obedecer ao seu comando. Isso acontece naturalmente no jardim da infância. Nós já observamos esse tipo de líder. Até o lar dos idosos, nós observamos essa mesma tendência. Agora, o que é liderança espiritual? Liderança espiritual é uma mistura de qualidades naturais e qualidades espirituais empregada a serviço do reino de Cristo. E nesse sentido, nós precisamos já afunilar o conceito e a argumentação que nós estamos apresentando para vocês aqui, para dizer o que um líder precisa saber. Se você que se sente chamado por Deus para ser um oficial nesta igreja, você que se sente chamado por Deus para liderar algum grupo dentro do contexto da igreja, o que é que você precisa saber? Eu diria até mais. Você que foi chamado para ser líder também fora do ambiente da igreja. Porque a liderança não se limita ou não se aplica apenas ao contexto eclesiástico. Como eu disse, da igreja até o parlamento, nós precisamos de líderes espirituais, pessoas que caminham de acordo com os dons e capacidades que receberam do Espírito Santo de Deus para a expansão do reino de Deus. Então, o que é que esses líderes precisam saber? Você precisa saber, ou você precisa conhecer você mesmo, seus potenciais e suas limitações. E isso é muito difícil, meus irmãos. Porque, via de regra, nós achamos que somos onipotentes, que nós somos líderes inquebráveis, que não há limite para aquilo que nós podemos fazer. E isso é um grande engano. O líder precisa entender que, apesar de ter sido dotado de potenciais, nem todos, mas tem potenciais, mas também possui suas limitações. Isso é maturidade. A gente só alcança isso na maturidade. Um líder precisa saber que você é uma pessoa vocacionada para realizar e exercer a função confiada. Um líder sabe do seu chamado e da sua vocação. Ele não fica duvidando, ele não fica se perguntando o que de fato ele é ou não chamado a fazer.
Ele já tem convicção, porque o Espírito Santo de Deus coloca no coração dele essa convicção para o exercício daquilo que ele foi chamado para fazer. Mas também um líder precisa saber que ao utilizar dotes, dons, talentos de líder, ele deve fazer isso para o seu bem, mas também e principalmente para o bem dos seus liderados. Um líder espiritual não pode ter uma perspectiva egoísta. E aí, nesse sentido, meus irmãos, é possível fazer uma distinção mais pormenorizadamente entre o que é ser um líder natural e um líder espiritual. O líder natural é um homem dotado de qualidades naturais, de personalidade firme, que exerce influência sobre os demais do seu grupo. Na minha opinião, estes podem ser fabricados e produzidos. Um líder espiritual é um homem chamado por Deus para realizar uma tarefa específica dentro do reino do Senhor Jesus Cristo, que vai além das fronteiras da igreja. São preparados, dotados e equipados pelo Espírito Santo de Deus. E, na minha opinião, esses são chamados e vocacionados para isso. De tempos em tempos, o que nós observamos é que Deus muda o curso da história, usando um pequeno grupo de homens para liderar e para promover a sua vontade sobre a terra. Estamos vivendo aí a celebração da Reforma, onde nós nos lembramos de nomes como John Hus, John Wycliffe, Martinho Lutero, João Calvino, John Knox, Zwinglio e muitos outros nomes que foram líderes que foram levantados por Deus para mudar o curso da história e para fazer com que nós nos lembrássemos novamente da sua palavra. Mas para ficar bem pedagógico, deixe-me fazer aqui um comparativo entre um líder secularizado e um líder espiritual. E aí você vai perceber uma semelhança muito grande com essa proposta de liderança que nós temos aí nesses cursos de treinamento, né, que visa de alguma forma trazer alguma potencialidade e qualidade aos liderados, esses cursos de coaching. O que é um líder secularizado? É aquele líder que tem autoconfiança. Ele confia em si mesmo. O que é um líder espiritual? Ele confia em Deus e sabe que Deus o chamou e o capacitou para desenvolver uma tarefa. Um líder secular conhece apenas os homens. Um líder espiritual conhece também e principalmente a Deus. Um líder secular faz suas próprias ou toma suas próprias decisões. Um líder espiritual procura a vontade de Deus. Um líder secular é ambicioso. Um líder espiritual é humilde. Um líder secular segue seus próprios métodos. Um líder espiritual segue os métodos de Deus. Um líder secular é independente, não se subordina a ninguém. Um líder espiritual é dependente exclusivamente de Deus e trabalha conciliarmente. Um líder secular é egocêntrico. Um líder espiritual é cristocêntrico. Glorifica ao Senhor em tudo aquilo que realiza. E alguém pode dizer, pastor, o que toda essa informação ou aspectos da liderança tem a ver com a passagem que nós estamos vivendo aqui, ou que vamos expor nessa noite? Tem a ver, meus irmãos, o fato de que Timóteo, que era filho na fé de Paulo, pastor em Éfeso, uma igreja extremamente complexa, basta ver a carta que Paulo escreve aos Efésios. Timóteo, que foi preparado pela sua mãe e pela sua avó, que já tinha ouvido as sagradas letras da sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd. Timóteo, que foi adotado por Paulo, discipulado por Paulo e preparado por Paulo para o ministério.
agora está recebendo aqui uma carta que tinha como propósito convidá-lo para visitar Paulo nos seus últimos dias de vida e a animar Timóteo no seu ministério contra os falsos mestres que estavam em Éfeso. Em outras palavras, a carta de Paulo, essa segunda epístola de Paulo a Timóteo, não só traz uma nota triste, porque Paulo já está mais definido quanto à sua convicção, quanto à sua morte, mas também uma carta instrutiva, onde Paulo está preparando um líder, um pastor, que cuida da igreja que ele havia destinado em Éfeso. Portanto, essa carta ela é extremamente oportuna para o nosso contexto aqui. Mas vamos esboçar a carta para que você entenda melhor. Abra sua Bíblia e acompanhe adequadamente a carta. Irmãos, a gente escuta a pregação bíblica com a Bíblia aberta, tá bom? Então, abra a sua Bíblia e siga agora as partes que nós vamos encontrar aí nesse texto. Primeiro, Paulo começa com a saudação no capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, onde Paulo indicou ser ele o autor da carta e colocou Timóteo como destinatário. Na segunda parte da carta, ou nas primeiras reflexões e exortações, no capítulo 1, do verso 3 até o verso 14, Paulo revelou sua grande confiança em Timóteo e o encorajou a permanecer firme na verdade contra os falsos mestres. Paulo sequencia a sua carta com segundas reflexões e exortações. Agora no capítulo 1, verso 15, até o capítulo 2, verso 26. E aqui Paulo está encorajando Timóteo a permanecer fiel em sua oposição aos falsos mestres, ao contrário de alguns outros que haviam se afastado da verdadeira fé. Mas Paulo continua e chegamos à quarta parte da carta. Desta vez são terceiras reflexões e exortações do capítulo 3, verso 1 até o capítulo 4, verso 5. E é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está simplesmente relembrando a Timóteo que pelo fato de ele permanecer fiel, deveria esperar sofrer nos últimos dias na mão ou nas mãos dos impostores. Chegamos à quinta parte da carta, quartas reflexões e exortações, agora do capítulo 4, verso 6 até o versículo 18. E o que é dito aqui? À luz da sua morte iminente, Paulo pedia a Timóteo que fosse visitá-lo. Finaliza a carta na sua sexta parte, com as saudações finais, capítulo 4, do verso 19 ao 22, Paulo concluindo a epístola com suas saudações costumeiras. E a gente pode aqui, nesse cenário, perguntar: que carta é essa? Meus irmãos, essa é uma carta de alguém que está se dirigindo a um discípulo, alguém que lhe era próximo, alguém que recebeu o seu treinamento, os seus conselhos, alguém íntimo do apóstolo Paulo, alguém amado por Paulo e que amava Paulo e que caminharam juntos e que compartilharam da sua fé em Cristo. E é nesse sentido que nós precisamos assimilar essa carta. Entretanto, meus irmãos, nessa noite a nossa exposição ficará no trecho das segundas reflexões e exortações de Paulo a Timóteo. E nelas a instrução de Paulo é quanto à permanência no lidar com falsos mestres, opondo-se a eles. E Timóteo deveria inclusive advertir a igreja contra esses falsos mestres, conforme diz o verso 14 do texto que vamos expor nessa noite. Veja o que ele diz. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas e palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E alguém que ouve esse conselho pode pensar assim: mas por que Paulo está falando isso para Timóteo? Será que Paulo está falando isso inadvertidamente? Meus irmãos, é que nessa época, os falsos mestres, eles usavam exatamente esta metodologia para perverter as pessoas que faziam parte da igreja. Eles começavam com discussões infindas
sobre mitos, sobre genealogias, sobre aspectos dos mais variados, na tentativa de ganhar as pessoas a partir do palavrório. E Paulo está dizendo, olha, fala a todos. E ao contrário de alguns outros que se afastaram da verdadeira fé, você tem a obrigação de permanecer fiel. Meus irmãos, como líder, nós precisamos nos portar com fidelidade no enfrentamento aos falsos mestres e seus falsos ensinos. Aqui na ocasião, conforme nós vamos encontrar aí no verso 18, estava se negando a ressurreição corporal no dia do julgamento final. Ensinava-se uma ressurreição apenas espiritual na conversão e caminhavam a largos passos para o caminho da total apostasia. Paulo chega a ser tão enfático aqui no verso 18 que ele cita inclusive os nomes. Versículo 17 diz, além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. E qual era a heresia que eles estavam ensinando? Desviando-se da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de muitos. E alguém pode dizer assim, pastor, me ajude aqui. Como é, pastor, que alguém que simplesmente nega a ressurreição pode apresentar um perigo iminente para a igreja? Eu estou dizendo isso, é porque de tempos em tempos, nós temos algumas pessoas na igreja que no afã de amenizar os problemas doutrinários, dizem assim, pastor, o que determinado ponto doutrinário, se não for asseverado, se não for confirmado, pode trazer de prejuízo para a igreja? Parece que é uma doutrina acessória, secundária. O importante é que essas pessoas conheçam o essencial, Cristo. Meus irmãos, o essencial que é Cristo é extremamente vasto e existem várias implicações e aplicações quando a gente pensa ou imagina o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a ressurreição é uma delas. Você quer ver a relevância disso? Paulo, quando ele escreve em 1 Coríntios, vá lá, abra sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 ao verso 15, olha só o que ele vai dizer. 1 Coríntios 15, de 12 a 15, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos? Olha só o que estava acontecendo agora em outra igreja, igreja de Corinto. Como é que Paulo continua aí? Ele diz assim, 1 Coríntios 15, de 12 a 15. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, me desculpe. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se a doutrina da ressurreição for negada, todo o edifício da nossa pregação e da nossa fé vai ruir. Então tomem cuidado quando nós começamos aí relativizar determinadas doutrinas. Vocês querem ver um aspecto interessante? Sexo antes do casamento. As pessoas acham que é normal hoje ter a prática sexual antes do casamento. Relativizam esse preceito bíblico e moral. Ser marido de uma só esposa. A cultura acha normal. Ter amantes. A palavra do Senhor nunca achou isso normal. Levar vantagem sobre os outros. Afinal de contas, nós estamos no Brasil, e no Brasil conhece a lei de Gerson. A Bíblia nunca diz que nós deveríamos defraudar os nossos irmãos ou a outras pessoas. Pelo contrário, nós não deveríamos roubar os outros.
falar a verdade. Nesse contexto das fake news, você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Por quê? Porque as pessoas falam a todo momento uma série de impropérios e às vezes simplesmente coloca a citação de alguém lá. E as pessoas acreditam sem checar a fonte. E não é uma, ou duas, ou três, ou quatro, 5 vezes que às vezes os irmãos ainda divulgam mensagens sem checar a fonte. Eu mesmo, como pastor, já me cansei, meus irmãos, sinceramente, de ficar mandando. É boato, é boato, é boato. O pessoal já começa a falar, esse pastor é chato, tudo para esse pastor é boato. Meus amados irmãos, não relativizemos a palavra de Deus. A palavra de Deus serve para todos nós e ela é atual sempre. As instruções que nós encontramos de Paulo aqui nessa carta, meus irmãos, são para todos os cristãos. Todavia, a liderança da igreja tem como primazia o dever de ação. Paulo exorta Timóteo para a ação pastoral em procurar aqueles que haviam sido enganados e que haviam se distanciado da verdade. Veja o que diz o versículo 25 e 26. De 2 Timóteo capítulo 2, verso 25 e 26. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Paulo está dizendo, olha Timóteo, se aplique também em trabalhar, em ir atrás desses que foram desviados da fé. Fala para eles, Timóteo, do Evangelho. Não permita ao Timóteo que ele se distancie e trabalhe efetivamente para que esses sejam reintegrados. Esse é o papel da liderança, meus irmãos, o papel de buscar a ovelha perdida. O pastor de ovelhas, o líder, precisa ter isso em mente. Ele foi chamado para cuidar de ovelhas. Ovelhas se desviam, nós precisamos ir buscá-las. Precisamos ter o cajado e o bordão na mão para defender dos lobos, mas também para puxar pelo pescoço da ovelha. E às vezes até quebrar a perna da ovelha, como era costume no pastorado do campo, para que essa ovelha voltasse ao rebanho mesmo que manquitolando. Esse é o papel que nós devemos assumir como líderes numa igreja de Cristo. E Deus, meus irmãos, continua assim como no Antigo Testamento, fazendo no Novo Testamento distinção entre crentes e os não crentes. Veja o verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Os crentes verdadeiros deveriam distinguir-se dos outros na igreja visível pelo afastamento do pecado. Aqueles que Deus conhece de um modo salvador se diferenciação dos outros pela perseverança na fé verdadeira em Cristo. Em outras palavras, no cenário que nós estamos, nós líderes devemos trabalhar efetivamente não só para cuidar das ovelhas. O pastor não pode ter simplesmente a voz de cuidar das ovelhas. O pastor também tem que ter a voz para afugentar os lobos, porque isso é distinguível no meio da igreja. Existem pessoas que se estabelecem na igreja não para buscar a Cristo, mas para ficar mais próximo das ovelhas. Essas pessoas não amam a Cristo. Essas pessoas usam ou amam o lucro que podem obter a partir da exploração do rebanho. E nós, como líderes, precisamos estar atentos. Paulo instrui sobre evitar os falsos ensinamentos. Paulo indica que aquele que se autopurifica de coisas desonrosas se torna preparado para toda boa obra.
Exemplo que nós encontramos no verso 22. Entre os conselhos que Paulo vai dar a Timóteo, olha só o que ele diz no verso 22. Foge outrossim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Meus irmãos, hoje aqui, usando o conhecimento da psicologia moderna, nós poderíamos afirmar que os líderes jovens do nosso tempo precisam abandonar o desejo desmedido de satisfazer os apetites físicos, o direito ao prazer. Os nossos líderes jovens precisam, de alguma forma, cuidar para não serem vitimados pela paixão descontrolada de ser o número um, o direito ao poder, e ainda o desejo descontrolado de ter possessões materiais, o direito às possessões. Os desejos pecaminosos, as paixões da mocidade que Paulo se refere a Timóteo, podem ter mudado daquele tempo para cá. Mas eu diria, meus irmãos, que muitas dessas paixões continuam até hoje. Um dos livros que nós conhecemos, best-seller, falando sobre as motivações dos homens, Richard Foster diz que as 3 principais realidades que movem as pessoas no mundo são dinheiro, sexo e poder. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Meus irmãos, o evangelho que nós proclamamos nos faz enxergar os direitos descontrolados e pecaminosos em oposição àquilo que nós devemos seguir: a justiça, a fé, o amor e a paz. O evangelho que proclamamos deve ser proclamado a todos, e todos os cativos na armadilha do falso ensinamento precisam ser redimidos pela graça que nós encontramos no Senhor Jesus. O verso 14, Paulo já dizia a Timóteo: dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Feito isso, eu passo agora a aplicar todas essas informações ao contexto da igreja e da preparação dos seus líderes. Como que a igreja presbiteriana de Araras precisa enxergar esse contexto e esse trecho da carta de Paulo e o que ela ensina diante das obrigações que uma liderança espiritual na nossa igreja precisa ter? E aí o sermão agora vai se afunilar a uma única lição. A primeira e a única lição. Os líderes, os oficiais que vão compor o corpo de oficial da igreja, fazendo aqui um paralelo entre o que Paulo vai escrever no verso 2 da segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e o verso 14. Uma instrução positiva e negativa é dada aqui nesse contexto: multiplicar a verdade e evitar o jogo dos falsos mestres. Os líderes da igreja presbiteriana de Araras precisam multiplicar a verdade e precisam evitar o jogo dos falsos mestres. E como nós podemos ver esse paralelo aí? Abra lá a sua Bíblia, versículo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 2, o que é que Paulo diz? E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instrução a outros. O que é que Paulo está dizendo aqui? Positivamente. O que é que Paulo está querendo dizer aqui para Timóteo? Olha, Timóteo, como é que você enfrenta esses falsos mestres? Timóteo, como é que você exerce a liderança de maneira eficaz num tempo de falsos ensinos? Timóteo, como é que você preserva a sã doutrina? O que Timóteo deveria fazer? Instruir para serem estes testemunhas fiéis do Senhor
homens fiéis e idôneos. E essa dinâmica deveria ser uma constante na igreja. O que é que Timóteo deveria não fazer? Verso 14. Evitar contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos seus ouvintes. É impressionante como a gente observa que o lobo que se transveste de ovelha, como ele tem uma linguagem sutil, suave e envolvente. É impressionante como a igreja escuta mais a imitação do lobo. Porque o lobo fala daquilo que o nosso coração deseja, do que a voz do pastor Cristo, que nos chama a arrependimento e fé. É impressionante. Mas nós, como líderes, não podemos nos furtar do nosso dever. O líder Timóteo deveria permanecer fiel nas suas tarefas dadas por Deus. Quais são as suas tarefas? O ensino, a pregação, a oração, o discipulado e outras tarefas que foram confiadas a Deus a ele. Timóteo tinha responsabilidade em relação aos líderes locais. E assim como Paulo tinha com ele e ambos tinham diante do Senhor Jesus. Logo, deve-se advertir os líderes eclesiásticos do distrito de Éfeso e arredores a não se envolverem em batalhas de palavras totalmente inúteis. E é interessante nós observarmos que, se você olhar a sua Bíblia agora, na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do verso 3 ao verso 7, ainda na primeira epístola, capítulo 4, do verso 7, parte A, ainda na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 3 ao verso 10, e aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 16 ao verso 18, Paulo está dizendo a mesma coisa a Timóteo reiteradas vezes. Timóteo, foca. Sai do meio dessas discussões, dessas demandas inúteis e fúteis. Foca. Foca em quê, Timóteo? Foca naquilo que nós modernamente chamamos e classificamos como discipulado, meus irmãos. Guarda isso, liderança da Igreja Presbiteriana de Araras. Tem um ponto que é extremamente deficiente nessa igreja. Chama-se discipulado. A Igreja Presbiteriana de Araras, através dos seus líderes, precisa aprender a discipular as pessoas. Nós, cristãos, em especial líderes, devemos nos esquivar daquilo que gera confusão de mente e coração dos nossos ouvintes, tais como debates fúteis e inúteis, amados pelos falsos mestres. Nós, cristãos, em especial aos líderes, devemos nos qualificar para o discipulado das próximas gerações, devemos ser aptos para ensinar. Nós precisamos, irmãos, como nunca, ensinar das crianças aos homens adultos e mulheres, crianças, adultos, as sagradas letras, a amar a Cristo, a seguir os mandamentos de Cristo, a não enveredarmos no caminho dos falsos mestres. Perceba que muito daquilo que a gente observa hoje, em matéria de informação, de compartilhamento na internet, de posição assumida em relação a alguns membros da igreja, não correspondem à sã doutrina. O nosso povo continua perecendo, ou o povo de Deus continua perecendo, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Negam o poder de Deus.
E os presbíteros da igreja precisam ser educadores por excelência. Liderança precisa ensinar, liderança precisa estar envolvida com o ensino, liderança precisa focar no fazer discípulos de Cristo. E permita-me aqui, para encerrar a mensagem nessa noite, compartilhar com vocês algumas ideias do livro Coração de Pastor, da editora Cultura Cristã. Esse livro me foi presenteado por uma ovelha amada, que está presente aqui nessa ocasião. Eu não vou falar o nome para não gerar ciúme nas demais. No dia 25/3/2014. Portanto, havia praticamente 3 meses que eu havia chegado na igreja para assumir o pastorado desta igreja. E nesse livro, Coração de Pastor, o autor chamado John Sitman, ele escreve o seguinte: a igreja, e de maneira especial, porém não exclusiva, os presbíteros devem se ocupar todos os dias da responsabilidade de fazer e desenvolver discípulos que sigam o Senhor. E isso implica tanto a instrução e o cuidado com relação aos jovens da igreja, como a instrução bem estruturada para os membros mais maduros da igreja. Você deseja o episcopado? Você deseja ser presbítero, diácono? Lembre-se disso. Se prepare para ser alguém que trabalha o ensino de maneira excelente. E o que é discipulado na visão desse autor? Preste bem atenção. O discipulado na visão do John Sitman é reproduzir a si mesmo e a sua fé na vida de outras pessoas. O conceito que John Sitman utiliza está derivado da palavra grega de Mateus 28:19. Matatas. É mais do que ensinar o conteúdo das lições. Trata-se de relacionamento entre o mestre e o discípulo. A pessoa discipulada se torna um aprendiz e não apenas um estudante. No processo ocorre um desenvolvimento de um relacionamento de confiança e de exemplo, de revelação do nosso coração e da nossa fé ao discípulo, que por sua vez deve imitar o padrão de fé do seu discipulador. Você sabe o que é isso aqui, irmãos? É alguém dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E alguém pode dizer: mas quem disse isso, pastor? Foi o apóstolo Paulo. Então eu não devo dizer isso. Não, meus irmãos, todos nós devemos dizer isso. Porque se nós não dizemos sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, a quem nós estamos imitando? Ou nós imitamos a Cristo, ou nós imitamos o diabo. Ou nós imitamos a Cristo, ou nós imitamos os mestres deste mundo. Nós precisamos imitar a Cristo e trazer sobre si a responsabilidade de dizer: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E se preparar para as críticas, porque as pessoas vão olhar para a gente e vão dizer: mas você não diz que é imitador de Cristo? E por que você age assim? E nesse sentido, os presbíteros e os diáconos não podem ficar ressentidos se a igreja, depois de um tempo, começar a olhar para nós e dizer assim: mas vocês não dizem que são de Cristo? Por que você não me visita? Por que você não me discipula? Por que você não me ensina a ser como Cristo é? Por que você não conduz, não se relaciona comigo? Por que você não é próximo da minha casa? Porque é para isso que nós somos chamados. O destaque importante sobre o fazer discípulos. Os discípulos são de Jesus, meus irmãos, não nossos. Isso representa maior desafio, responsabilidade e serviço. A relação de vida deverá ser necessariamente com o Mestre Jesus, não apenas ou simplesmente com o discipulador, de modo que, para aquele que discipula, ele precisa transpirar Cristo. Pensar como Cristo pensa, andar como Cristo andou. E é dessa maneira que nós podemos resgatar o preceito do discipulado na vida da nossa igreja. O discipulador precisa aprender, ou precisa apresentar pela vida e pelo ensino aos discípulos o que significa seguir a Jesus Cristo. Literalmente, Sitman diz assim:
você demonstra isso ao ensiná-los a observar os mandamentos, ao lhes revelar a sua luta pessoal com sacrifício próprio. Você faz isso ao expor o sofrimento da negação a si mesmo, enquanto ao mesmo tempo celebra a alegria de tal compromisso, pois a fé é a vitória que vence o mundo. Nesse parâmetro, meus irmãos, nós não precisamos ser perfeitos, mas nós precisamos ser de Cristo. Nós precisamos abrir o nosso coração, as nossas portas. Nós precisamos permitir que as pessoas nos conheçam como realmente nós somos. Nós não podemos ouvir das ovelhas da igreja dizendo assim: olha, o presbítero tal não vem aqui em casa, ele não conhece a minha família. Nós não podemos ouvir das pessoas que chegam na igreja, dos oficiais que são oficiais inalcançáveis, que não são conhecidos, que nem se sabe quem são os oficiais da igreja. Nós precisamos ser próximos para ensinar o discipulado ou disseminar o discipulado cristão. E qual é o objetivo do discipulado? A sabedoria que vem de Deus, meus irmãos. É necessário que você esteja profundamente arraigado nos ensinos da Bíblia. E isso não implica apenas no domínio das nuances dos credos e de suas estruturas. Ela se refere ao ensino bíblico que proporciona saúde espiritual, sã doutrina. Você já parou para pensar o que é que necessariamente significa quando a Bíblia fala de sã doutrina? Nada mais do que o ensino equilibrado e fiel das Escrituras. Ela honra a Deus e forma crentes sábios. Ela promove uma vida igual a Cristo na fé do dia a dia do homem de Deus. Isso é sã doutrina. Conhecer e viver de acordo com a palavra de Deus. O que é necessário para uma liderança alcançar esse nível e esse objetivo? Ensinar dessa maneira, em outras palavras, exige que o presbítero seja um mestre da aplicação, alguém capaz de deixar claro aos alunos qual é exatamente o cerne determinada ou cerne de determinada verdade bíblica. Seus alunos devem se tornar discípulos que não apenas têm excelente conhecimento das Escrituras, mas que também são biblicamente sábios ao trilhar as veredas da fé. Em outras palavras, caminhar com alguém e levar essa pessoa a não só conhecer, mas também amar e obedecer ao Senhor Jesus. Você quer ser líder? Você quer ser presbítero? Você quer ser diácono? Se prepare para isso. Isso exige tempo, meus irmãos. Isso exige investimento. E diga-se passagem, investimento em compartilhar a vida com pessoas. Exige envolvimento pessoal. É pastorear as ovelhas e os cordeirinhos. Afinal, bons professores dão mais do que informações. Elas dão de si mesmo aos seus alunos. Esse deve ser o papel da liderança. Ninguém pode ensinar outra pessoa como seguir o mestre se ele mesmo não estiver seguindo o Senhor. Ninguém pode fazer discípulos a não ser que ele próprio já seja um discípulo. E daí surge o texto. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É este o significado do que nós encontramos aqui no texto. Paulo ensina a Timóteo que o exemplo pessoal de Timóteo é uma arma poderosa contra o erro, contra o falso mestre, contra o falso ensino. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Um líder é líder por excelência. Um presbítero, um diácono, precisa, através das suas obras, revelar que a sua vida
receberá o veredito divino, dizendo: aprovado. Já parou para pensar nos critérios divinos? Já colocou a sua vida a prumo? Então, essa deve ser a maneira como a gente se porta. Não é para cumprir números, não é para cumprir o número de diáconos, não é para cumprir o número de membros do conselho. Nós estamos precisando de líderes que se preocupam em usar corretamente a palavra da verdade, apegando-se ao testemunho de Cristo, ao Evangelho e a toda a palavra de Deus, aplicando a vida dos eleitos, sendo estes mesmos encontrados em obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, o que eu estou colocando para vocês é um grande desafio que nós, tantos os já empossados e instalados, como aqueles que serão eleitos, examinados e instalados ou instalados e ordenados, precisamos ter em relação à liderança da igreja. Hendrickson, quando ele comenta esta passagem que nós expusemos aqui nessa noite, ele diz assim: o homem que manuseia corretamente a palavra da verdade, não a muda, não a perverte, não a mutila, nem a distorce, nem faz uso dela com um propósito erroneamente. Ao contrário, ele interpreta as Escrituras em oração e à luz das Escrituras, aplica seu sentido glorioso corajosamente e com amor às situações e circunstâncias concretas, fazendo-a para a glória de Deus, para a conversão dos pecadores e para a educação dos crentes. Oremos a Deus, meus irmãos, para que Deus levante no nosso meio líderes assim. Nós precisamos de líderes assim. Pastores que amam e apacentam o rebanho de Cristo. Diáconos, cheios de amor e compaixão pelos necessitados e os carentes, que é o braço de misericórdia da igreja. Mas ambos aptos para o ensino. E o ensino não só teórico, mas o ensino prático. Vida com vida. É o que nós precisamos no contexto que vivemos hoje de igreja. Próximo ao rebanho, conduzindo o rebanho de Cristo. Ensinando a todos a guardar as ordenanças, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, conforme diz Mateus capítulo 28. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oremos nesse instante. Senhor Deus, derrama as tuas bênçãos sobre a vida da tua igreja. Nos coloca, Senhor Deus, em quarentena de oração. Também, ó Deus, levanta no nosso meio líderes que tenham esse nível de compromisso. Que o Senhor preserve aqueles que assim caminham. Nós louvamos a Deus pelos nossos presbíteros e diáconos que já agem desta maneira. Nós somos gratos ao Senhor por isso. E agora, Senhor, manda mais trabalhadores com essa característica para reforçar o trabalho no rebanho. E que assim, ó Deus, o Senhor Deus seja glorificado em todas as coisas. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Temos 2 avisos nesses 2 últimos segundos que nos restam. Ou 2 últimos minutos, né? Primeiro aviso é que no dia 7 de novembro, próximo domingo, portanto, nós teremos aqui na igreja a visita do missionário da APMT, que é mantido por esta igreja em oração, em correspondências e também em contribuição financeira, o reverendo Ronaldo Roque Adriano, é isso mesmo? Eu sempre troco o nome do Ronaldo. Não se preocupe não, viu? O Ronaldo foi meu colega de escola, então tá tudo tranquilo, não vai ter problema não vai ficar chateado não. Então, meus irmãos, no próximo domingo, nós teremos a visita do Ronaldo Adriano Roque Dourado, é assim mesmo que o nome dele escreve,
Ele era missionário no Chile, plantou a igreja presbiteriana Rede e está indo agora para Nova Zelândia, juntamente com sua família. Ele estará com a esposa e seus 3 filhos. Então, os irmãos, por favor, estejam presentes aqui conosco para que estejamos celebrando junto com esses irmãos nesse breve período que eles passaram aqui no Brasil, indo em direção à Nova Zelândia. Um outro aviso é que no dia 28 de novembro, os irmãos confirmem aí, né? Vocês sabem que eu sou horrível com data, né? Então confirme. 28 de novembro, domingo, não é isso? Nós teremos aqui na igreja um almoço comunitário. Nós celebraremos o Dia de Ações de Graça na nossa igreja esse ano. Então, os irmãos, preparem aí para esse festejo, essa celebração que nós pretendemos assim inaugurar a nossa cozinha com grande estilo nesse dia 28. As irmãs Ana Baguim, Helena Betânia, Rose Rossi estarão responsáveis por nos ajudar e organizar e estruturar esse evento. Tá bom? Acho que não esqueci nenhuma irmã incluída nesse negócio. Depois, se precisar incluir mais, eu incluo, tá bom? Mas, a princípio, essas 3 aí vão ficar responsáveis por nos ajudar e nos organizar nesse sentido. Então, dia 28, como é que vai funcionar aqui? Nós vamos ter a nossa escola dominical normal, nós vamos ter a abertura da nossa escola dominical, a aula, terminou a aula, almoço comunitário. Os irmãos não vão precisar ir para casa fazer o almoço, eles vão almoçar aqui. Se os irmãos quiserem depois tirar um cochilo, fique à vontade, contanto que não perca o horário do culto à noite. Tá certo? Então, dia 28, coloque aí na sua agenda, nós comemoraremos aqui na igreja o culto de ação de graças. Amém? Muito bem, esses são os 2 avisos. Meus irmãos, durante essa semana, os irmãos sabem que eu estou, durante o período de férias da recepcionista, fazendo as vezes da secretaria. Só que essa semana eu só vou poder dar atenção para alguma situação dos irmãos até terça-feira. Na quarta-feira, eu vou participar de uma conferência em Caldas Novas, Goiás, da Igreja Redeemer, a igreja de Manhattan, do pastor Timothy Keller, onde eu precisarei viajar na quarta-feira pela manhã. Então, os irmãos que precisarem resolver alguma coisa na secretaria, por favor, procurem na segunda e no mais tardar terça no horário comercial. A partir de então, a igreja vai estar fechada, só vai abrir novamente na sexta-feira para a faxina. Ok? Então, os irmãos se organizem aí, se planejem, para que vocês não fiquem sem o serviço da secretaria nesses dias. Então, terça é feriado? Então, já terça eu já não vou estar presente, né? Só segunda. Feriado, já vou aproveitar o feriado para descansar, porque é uma tirada considerável que eu vou ter que fazer para ir, para voltar, para estar aqui já no final de semana com os irmãos. Tá bom? Então, só segunda-feira. E tudo que eu falei, amanhã. E acabou. Tá certo? Vamos ficar em pé? Receber a bênção, meus irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do Deus Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, agora e para todo sempre.